No início dos anos 2000, a Sony começou o desenvolvimento de um filme que hoje já se tornou um clássico quando se trata de filmes de super-heróis, o Homem-Aranha. Até então, os filmes baseados em quadrinhos eram vistos, tratados e produzidos em sua grande maioria de forma cartunista, simplória e infantil, algo que estava prestes a mudar com a chegada do longa estrelado por Tobey Maguire. O projeto havia passado, inicialmente, pelas mãos de vários diretores desde que os direitos do personagem e de seu microverso foram adquiridos em 99, de uma Marvel à beira da falência. James Cameron, M. Night Shyamalan e David Fincher foram alguns dos nomes que poderiam ter assumido o projeto. Porém, o estúdio decidiu seguir com Sam Raimi, diretor conhecido por filmes do gênero de terror e horror. Entretanto, sua paixão pelo personagem desde mais jovem o fizeram insistir e tomar conta da direção. Na época, a ideia de um filme com tentativa de abordagem mais séria sobre super-heróis já não era pioneira, graças a Blade e o recém-lançado X-Men. Contudo, foi com Homem-Aranha que o jogo começou a mudar, e simultaneamente a visão do público médio a respeito do gênero. Sam Raimi decidiu trazer uma abordagem mais madura sobre Peter Parker, com problemas reais de um adolescente na sua idade, transportando para as telonas com maestria uma das características que fazem do Cabeça de Teia ser tão famoso e amado, sua falta de sorte. Apesar de ter este rosto nos filmes e ainda assim ser tratado como esquisito e motivo de piada, Peter sempre foi o típico nerd americano excluído e usado como saco de pancadas dos valentões do ensino médio. É muito fácil se relacionar com o personagem, pois quase todos sabem como é difícil essa etapa da vida. E juntando a isso, existem também os problemas financeiros e sua paixão na icônica Mary Jane, a garota mais bonita da escola. E claro, é necessário citar uma das maiores qualidades do herói, sua inteligência aliada com seu excelente senso de justiça e humor. Homem-Aranha, na maioria de suas histórias, é um adolescente. Por isso, o fato de estar sempre fazendo piada e graça das situações que se encontra e dos inimigos que enfrenta, combina bastante com sua persona. Atitudes essas vistas também nessa trilogia. Por ter apenas os direitos do universo ao redor do Homem-Aranha e também não possuir pretensões de desenvolver um universo compartilhado, o roteiro explorou e desenvolveu de maneira única os defeitos e qualidades de cada personagem, seja com Harry ou JJJ, por exemplo. Sam Raimi trouxe diversos elementos clássicos dos quadrinhos, como a pobreza extrema do Peter, seus variados jeitos de conseguir um extra no final do mês, sua carreira como fotógrafo do Clarim Diário e a missão eterna do Jameson em fazer do Homem-Aranha um fora da lei. Todavia, como citado anteriormente, nada se compara à inexplicável falta de sorte que o Teioso possui, que sempre o acompanhou nas suas histórias, e aqui não foi exceção. É absurdo como tudo dá errado para ele durante toda a trilogia, é como se fosse um de seus superpoderes. Alguns pontos que evidenciam isso é ele ser enganado após ter ganho a luta, deixar o ladrão escapar ocasionando a morte de seu tio, o pai do seu melhor amigo querer te matar, o seu melhor amigo querer te matar, seu ídolo querer te matar, ver seu grande amor ficar com outro em cara em todos os filmes, e chegando ao cúmulo de um meteorito alienígena com um simbionte desconhecido simplesmente cair próximo aonde sua mobilete está estacionada, fazendo com que sua personalidade mudasse drasticamente por conta desse parasita. Considerando estes vários fatores, e somente para efeito de comparação, é fácil resumir os 3 filmes a 5 simples atos, presentes em toda a trilogia. Peter tem problema com seus poderes, salva a Mary Jane do vilão, termina com ela, o vilão enlouquece ao decorrer do filme e se mata no final. Algo a se notar também durante toda a trilogia é o clima de terror que Sam Raimi domina e consegue implementar em diversas cenas, tal como no primeiro filme, na cena do prédio em chamas, ou na luta final. No segundo filme, quando o Dr. Octopus, ou melhor, seus braços, acordam durante a cirurgia, ou também no terceiro filme, com alguns jumpscares, nas aparições do Venom. Além de saber muito bem conduzir os vilões em insanidade durante os filmes, explorando suas facetas e discussões internas, se remetendo ao eterno conflito entre id, ego e superego, que é aflorado e potencializado devido aos procedimentos que cada um dos inimigos do Aranha passa, o Duende Verde com sua substância que amplia as capacidades humanas, ou um soro de super soldado, o Dr. Octopus com a queima do chip inibidor e deixando os braços tomarem conta das decisões, e o Ed Brock, que, no momento de desespero, é atacado pelo simbionte extraterrestre, fazendo com que ceda suas motivações mais obscuras. Claro que não se pode deixar passar as icônicas participações de Bruce Campbell, parceiro de Sam Raimi desde a trilogia de Uma Noite Alucinante, aparecendo sempre em momentos chaves da vida de Peter Parker.
como uma espécie de guia para o nosso herói. Com tudo isso dito, o que se pode concluir ao final das contas sobre essa trilogia em específico? Tirando o fato de que mexer com a mulher dos outros pode ser um perigo, ao vermos diversas vezes Peter Parker crescer e amadurecer ao longo dos filmes, assim como suas derrotas e erros, fica perceptível que tornou esse universo tão marcante para muitos. Sua singularidade. Não havia preocupações a respeito de outros heróis ou histórias paralelas que deveriam ser desenvolvidas aqui ou ali, para a expansão de um universo maior. Não era um universo compartilhado, era único. Cada ação, decisão ou indecisão tinha consequências ali, para eles mesmos. Você não precisava ver outros filmes de outros heróis para entender o porquê de cada um estar ali, as motivações de algum vilão ou até mesmo ver coisas que só seriam abordadas anos depois por heróis diferentes em situações completamente diferentes. Claro que o diretor fazia questão de plantar sementes para serem colhidas em possíveis sequências, como a aparição do Dr. Connors, o Largato nos quadrinhos, mas nada que estrague o embarque na história, pois praticamente tudo começava, se desenvolvia e terminava ali mesmo, na cidade de Nova York, ao redor de Peter, fazendo jus ao seu vulgo, o amigão da vizinhança. O cara que salva crianças de serem atropeladas, impede assaltos a lojinhas, detém ladrões durante uma perseguição de carros e, de vez em quando, para trens em movimentos, e lida com seres de outros planetas. Ok, mas o que isso tudo tem a ver com a trilogia do Batman? O que um herói com poderes que atua de dia, na maioria das vezes, e bastante piadista, tem em comum com um sombrio Homem-Morcego, ou pelo menos com sua trilogia. Embarcando um pouco na mesma onda dessa nova pegada de filmes de super-heróis que estava se iniciando, como dito anteriormente por Blade, X-Men e recentemente Homem-Aranha, a DC Comics decidiu que estava na hora de tirar um de seus principais personagens da geladeira e colocá-lo de volta nas telonas. Com um tratamento que talvez não precisasse, mas com toda certeza merecia, o Batman. Após os bem recebidos pelo público Batman e Batman Retorno, vieram duas continuações no mínimo questionáveis, Batman Eternamente e Batman e Robin. Esses últimos de fato não foram bem recebidos nem nas bilheterias nem pelo público, e muito menos pela crítica. Com isso, Batman ficou um tempo fora das mídias cinematográficas, porém não completamente, já que sua série animada estava despontando e foi o que praticamente sustentou a boa imagem do personagem fora dos quadrinhos, mantendo o apreço de seus fãs. Todavia, chegava a hora do personagem voltar à sala de cinema, e Christopher Nolan era o cara do momento. Após ter acertado consecutivamente 2 vezes com Insônia e Amnésia, seu nome estava na boca dos produtores da Warner Bros. Para ser encarregado de conduzir essa nova abordagem do Cruzado Encapuzado. E assim o fez. Mesmo não sendo um exímio fã de histórias em quadrinhos, suas técnicas e qualidades na direção o fizeram encontrar formas de contornar esse pequeno empecilho. Para isso, ele se rodeou de pessoas apaixonadas não só pelo Batman, mas por heróis em geral. E seu braço direito nessa jornada foi o roteirista David Goyer. Após algumas horas de conversa, eles decidiram qual seria o tom e o tema principal do filme. Realismo fantasioso era o que diziam. Querendo trazer o herói para o mundo real, numa cidade real e com ações mais verossímeis, Nolan fez com que o Batman de fato fosse de carne e osso. Algo que ficou evidente nesse filme, mas que marcaria toda a carreira de Nolan dali em diante. Era sua constante preferência no uso de efeitos práticos ao invés de computação gráfica, dando mais impacto nas cenas e proximidade com quem assistia, tornando crível o que estava acontecendo em tela. E então, em 2005, chegou aos cinemas Batman Begins, e que, como o nome mesmo diz, foi o início, não só do Batman, mas de uma nova era, que finalmente estava por vir. Toda a trilogia em volta do arco de Bruce Wayne buscava mais do que qualquer outra coisa mostrar como uma pessoa poderia fazer diferença em meio a uma cidade suja, escura, corrupta e injusta. Esta mesma cidade que daria tudo a ele, mas também tiraria tudo dele. Seu senso de moralidade, juntamente com seus princípios incorruptíveis e inabaláveis, são alguns dos fatores que fazem deste um dos maiores heróis de todos os tempos. Qualidades essas que foram exploradas ao máximo por Nolan. Desde a inesquecível morte de seus pais até a primeira noite vestindo o traje meticulosamente construído, o filme fez questão de dar ênfase à crueldade daquela realidade, não tão distante assim da que vivemos atualmente. É possível quase que sentir o odor das ruas de Gotham durante toda a trilogia, uma cidade que, assim como seu nome faz referência, é gótica, escura e nada amigável.
Com este ambiente e este Batman em tela, Nolan fez do personagem uma lenda urbana, que só atuava de noite e causava medo em todos os criminosos da cidade, fazendo jus ao seu vulgo, o Cavaleiro das Trevas. A cada filme, a sensação de perigo e urgência aumentava gradativamente, uma resposta óbvia quando um homem fantasiado de morcego começava a derrubar mafiosos um por um praticamente sozinho. Vários dos vilões clássicos foram trazidos para duelar com o Homem-Morcego, tais como Ra's al Ghul, Bane, a máfia de Don Falcone, o Duas Caras e, claro, o inesquecível Coringa. O herói também pôde contar com a ajuda de alguns icônicos aliados, tais como o detetive Jim Gordon, o inventor dos brinquedinhos mais tecnológicos do momento, Lucius Fox, e seu fiel mordomo, Alfred, como também a ladra mais famosa dos quadrinhos, a Mulher Gato. Portanto, com o universo unicamente centrado na figura do Batman e sua vasta e incrível galeria de vilões, Nolan criou uma trilogia fantástica na medida da credibilidade que queria, explorando as melhores e piores características que esse universo tinha a oferecer, tais como a força imparável da natureza que o Batman é, assim como o objeto imóvel que o Coringa é. O fato do morcego nunca se dar por vencido, suas habilidades físicas e mentais que beiram o sobre-humano, seus vilões possuírem diversas facetas e motivações, Gotham ser de longe a pior cidade para se morar no país, a polícia ser tão suja quanto os becos, pelo menos até o Gordon assumir o cargo de comissário. E com tudo isso, Nolan ainda optou por encerrar sua trilogia com um desfecho aberto, deixando o público exercitar um pouco sua imaginação quanto ao sacrifício final do Cavaleiro das Trevas, algo que viria a se tornar a sua assinatura em produções futuras. Traçando finalmente um comparativo entre ambas as trilogias, é possível notar que um novo padrão foi estabelecido, uma nova era estava pronta para ser desenvolvida. Filmes de heróis poderiam e devem contemplar todas as idades, podendo divergir por vários gêneros. Foi mostrado que é sim possível abordar essas histórias fantasiosas de maneira realista, ou até mesmo sombria. As trilogias dos heróis em si têm algumas semelhanças e outros contrapontos que, ousando dizer, se completam. Falando um pouco das semelhanças, ambos têm seus pais ou figuras paternas mortos em sua frente, usam um animal como símbolo para seus uniformes, têm dilemas amorosos com seus pares românticos, com questionamentos morais sobre colocar elas ou não em perigo, as trazendo para suas vidas, e também tem agentes do caos como principais inimigos. Partindo para alguns contrapontos, Peter tem problemas financeiros durante toda a sua vida, enquanto Bruce sempre pôde esbanjar de uma fortuna bilionária. Enquanto um tem um bigodudo sempre o descredibilizando, o outro tem o que sempre o apoia. Ambos representam duas formas diferentes de fazer justiça, sendo vigilantes mascarados. Enquanto o Aranha busca sempre trazer esperança e leveza em seus atos, inclusive aparecendo em eventos voltados a ele, interagindo com seus fãs e zombando de seus adversários durante suas lutas, o morcego prefere sempre agir nas trevas, na escuridão, sem muitas palavras e utilizando como principal elemento de combate o medo que provoca em seus oponentes. Por fim, Homem-Aranha e Batman são os carro-chefe de Marvel e DC. São eles que, querendo ou não, sempre atraíram os olhares dos mais variados públicos e se transformaram nessas máquinas de contar histórias. Sejam elas nos quadrinhos, cinemas, TVs ou videogames, que divertem, entretêm, emocionam e inspiram. Por último, foram os dois principais responsáveis por mudarem a indústria cinematográfica e dar espaço a filmes como Watchmen, O Homem de Aço ou o mais recente Coringa. Foram também os responsáveis por me introduzir ao mundo dos heróis e, com certeza, milhares de outras pessoas.